Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. Hoje o nosso convidado é o Edilberto, vem pela parte da Associação Voz dos Mártires e eu creio que vai ser uma grande conversa, mas antes de começarmos vamos só deixar aqui o apelo para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, subscrevam o nosso canal no YouTube e é isso, partilhem com os vossos amigos e familiares e vamos passar aqui à conversa. Passo a palavra ao Otávio. Uma boa conversa. Então, Edilberto, muito gosto. Edilberto Busto. Isto. É. Sabes, o meu nome é Otávio, às vezes, o apelido também é complicado. Gaibin. E não imaginas as dificuldades que eu às vezes tenho em soletrar este nome. Mas olha que o teu também é um nome complicado. Pois. Mas também por isso único, não é? Tem essa particularidade. Então, glória a Deus pela tua vinda aqui. Obrigado. Já há algum tempo que tínhamos programado este podcast contigo e falarmos sobre o teu trajeto, a tua caminhada com Jesus Cristo e tudo aquilo que tu tens vivenciado no Senhor. E como o Renato estava a dizer, tu fazes parte, não sei se diriges, qual é a tua ocupação na Voz dos Mártires. Explica-nos um bocadinho, assim, jeito de introdução. Claro, como é que tem sido, ou como é que tu começaste, ou de onde é que surgiu esta oportunidade, há quanto tempo, por onde passaste e Pronto. Explica aí um pouco às pessoas que nos estão a ver e a ouvir o que é a Voz dos Mártires e qual é a função Claro. deles. A missão A Voz dos Mártires é uma missão interdenominacional, uma missão que busca servir, não é, irmãos perseguidos em países em alta e extrema perseguição. É uma missão que iniciou a sua operação nos Estados Unidos na década de 70, né? E atualmente existem escritórios em vários lugares do mundo e dentre estes, não é, Portugal já tem essa presença, não é, da organização aqui já há algumas décadas, não é? Eu tenho o privilégio de estar servindo os irmãos cá do escritório cá de Portugal há 3 anos e meio. Mas, pronto, me apresentando, né? Sou casado, meu nome é Edilberto, né? Um nome diferente, né? E eu já estou acostumado a ser chamado de Adalberto, Roberto, Egberto e tantos Bertos da vida. Eu me esforço para atender todos, não é? E pronto. E a minha esposa, sou casado já há 17 anos, né? Temos 2 filhos, né? O nome da minha esposa é Priscila e temos uma menina de 13 anos, a Valentina, e o Pietro, de 8. Né? Um casal. Um casal. E pronto, somos brasileiros, mas também de origem italiana, por isso que meu nome é tão diferente assim. O Busto vem daí, Tanto o Edilberto, que é um nome já até arcaico na Itália, é um nome lombardo, né? Minha avó teve essa brilhante ideia de colocar no nome do meu pai passou para mim também. Ótimo. Então, nós dois, eu e minha esposa, somos de origem italiana. E de que zona já agora? Disseste? Então, a minha avó é de origem do Vêneto, perto ali de Verona. Verona, do norte. E aquela região ali, né, do Vêneto. E da minha esposa, os avós são do sul da Itália. O avô é da Basilicata e a avó é da Calábria. Calábria. Calabreses. Né? Não é estranho este nome. Sabes que eu também tenho, segundo o meu pai dizia, eu também tenho descendência italiana. Ah, sério? Daí o meu apelido, mas da zona de Génova. Ah, eu sim, Génova é já da Ligúria, na Ligúria. Também uma porque eu chamo Otávio, o próprio nome Otávio já é um nome sim, tem italiano. Na Itália, Otávio. E Gaibino vem daí. Não é Gambino, Gambino é outra. Gambino é outra coisa. Né? Sim. É uma família muito pouco aconselhável de se falar, mas pronto. É isso, é interessante saber que... O Brasil, né, é um país multicultural, né? É verdade. Miscigenado. Japoneses. Né? Tem de tudo, tem de tudo. Holandeses. Todos, né? Inclusive, para os brasileiros é aconselhável quando viaja para o exterior tomar cuidado com o passaporte, porque é um dos passaportes mais roubados no mundo, porque
Qualquer etnia pode ser passado por brasileiro, não é? Então, de fato, no mercado negro, um passaporte brasileiro é bem requisitado, não é? Então, e pronto. Nós temos essa origem e moramos na Itália por 10 anos, né? 10, 11 anos. No início, trabalhando com uma igreja local, né? Eu sou pastor também, então eu fui para lá. Eu sou de origem batista, então fomos a convite da Convenção Batista Italiana para lá e no início trabalhamos com a igreja local, né? Com evangelismo, discipulado, tanto fundação de igrejas também e também ajudando, né, igrejas que estavam, né, com certas dificuldades. Mas daí que surgiu também a questão de nos envolver com a missão, com a causa da igreja perseguida, né? Porque isso em 2013, na altura, eu pastoreava uma igreja em Milão, né, na cidade de Milano. E começou a surgir aquelas catástrofes no extremo sul da Itália, aqueles naufrágios com mais de 300 mortes. Os migrantes, né? Os migrantes. E aquilo mexeu muito conosco, não é? E mesmo pastoreando uma igreja, eu comecei a me envolver com ações com refugiados, não é? Na cidade, né? Em alguns deles até organizados pela prefeitura de Milão. E pronto. E depois nós saímos de Milão, fomos a pedido da missão, né, que a gente fazia parte, que era uma parceira da Convenção Batista Italiana. Fomos iniciar uma igreja numa cidade, que é a cidade de Rimini, que foi onde o meu segundo filho nasceu. Mas só que ali já o nosso coração estava muito... como eu posso dizer, assim, estava... Direcionado. Assim, a paixão por essa população, né, de refugiados, ela estava muito, muito, muito latente, não é? De uma forma que, depois de um ano, né, da nossa mudança lá para Rimini, nós entendemos que era um momento em que deveríamos deixar o trabalho com a igreja local e nos envolver integralmente com essa população refugiada, não é? E aí pronto, voltamos para o Brasil, ficamos seis meses, quase um ano, numa nova organização que já trabalhava já com refugiados, mas também com a igreja perseguida, com a igreja também sofredora, que é a Voz dos Mártires do Brasil, que lá tem um outro nome, que se chama Missão Mais. E a pedido da missão também, nós saímos do Brasil. A ideia era ir ao Brasil para ter treinamento, experiência na organização, para que voltássemos para a Itália e iniciássemos um trabalho com outros irmãos lá, outros missionários, que seria um programa de acolhimento de refugiados cristãos que fugiram dos seus países e chegaram cá na Europa por motivo de perseguição religiosa. Mas só que a missão nos pediu para que antes disso dessemos uma passadinha na Tailândia, né? E a gente acolheu esse convite, até por conta da nossa formação. Eu sou advogado e minha esposa é psicóloga. E desde então, desde aquele período em que eu comecei a me envolver com a causa, eu comecei a ajudá-los como consultor jurídico para que eles pudessem ter a obtenção, obter o status, né, o estatuto de refugiado, né? E eles possuem N problemas e N questões, não é, para que isso acontecesse, né? E a missão, então, o grupo, né, a população de refugiados que a missão atendia, na altura nós tínhamos uma base na Tailândia. A Tailândia não é um país onde há perseguição religiosa, mas é um país que tem liberdade religiosa, mas ela é praticamente cercada de países onde há até mesmo uma perseguição extrema, né? Então, é um país muito estratégico. E lá, naquela altura, tinha uma população de cristãos perseguidos assim, muito alta. Para os irmãos terem uma ideia, naquela altura eram aproximadamente 10 mil pessoas que eram requerentes de asilo, né? E iam para a Tailândia, mais especificamente em Bangkok, não só para buscar segurança, não é? Por ser um país mais seguro do que o de origem deles, mas Bangkok é a sede das Nações Unidas para o Sudeste Asiático. Então, para que eles tivessem
na ideia, na cabeça deles, não é? Era normal ouvir que eles iam para lá porque buscando celeridade no processo, ou porque estariam ali próximo da sede e tudo mais, mas só que eles acabavam entrando num limbo jurídico, que aí foi por isso mesmo que a missão pediu para que a gente fosse para lá, para que, né, entendesse ou desenvolvesse um protocolo para que de atuação com esses irmãos e irmãs. A Tailândia, ela não é signatária dos tratados de refúgio, né? Ainda mais naquela altura. E eles eram muito severos com... Isso foi em que década? Isso foi em 2017. Foi em 2017. Tem já um tempinho. E pronto, ficamos 6 meses ali servindo aqueles irmãos, entendendo a realidade deles. A minha esposa também ela é psicóloga, como eu disse, não é? E ela é especialista em saúde emocional de imigrantes, refugiados e minorias. E ela então também desenvolveu algumas ações para aliviar, né, a situação daqueles irmãos. Porque pensem numa situação que esses irmãos se encontravam. Eles entravam no trauma da perseguição, porque muitos perdiam um parente ou um amigo, até mesmo alguém do seu núcleo familiar por conta da perseguição, por ser apedrejado, assassinado, e eles fugiam para aquele lugar. E na esperança de recomeçar a vida. Mas eram discriminados, não eram reconhecidos como refugiados e viviam escondidos nos guetos da cidade, não é? Porque como a Tailândia era muito severa com os migrantes, existiam centros de detenção para imigrantes em vários lugares do país. E essas pessoas, quando iam, não podiam, as crianças não podiam ir à escola. Se eles ficassem doentes, eles não poderiam ir ao hospital. Eles se arriscavam muito pelo simples fato de ir a um supermercado, a ir a uma farmácia. Então eles viviam eles viviam e reviviam o trauma da perseguição, mas ao mesmo tempo viviam sob o jugo de uma alta discriminação muito grande. E isso afetava muito não só a saúde mental, mas também a saúde física. Então, a gente era muito doloroso ver assim, pessoas que vinham a óbito por doenças que a gente poderia tratar numa simples ida a uma farmácia cá em Portugal, não é? Ou até mesmo um atendimento básico de um médico, não é? Então, assim... Desculpa interromper-te. E a perseguição ela era levantada por parte de quem? O governo? Ou na Tailândia? Grupos religiosos, sim. Não, na Tailândia, assim, como eu disse, não era uma perseguição, mas era uma discriminação pelo fato... Okay. Né? Eles tinham, não é, uma experiência de perseguição no país deles, nos países de origem, não é? E quando fugiam para a Tailândia... Não eram acolhidos, não é? Então, assim, o que acontecia? Enquanto eles esperavam a decisão das Nações Unidas pelo processo deles do reconhecimento do Estatuto de Refugiados, eles entravam para a lei local, eles viravam migrantes ilegais. E mais, naquela altura, a estatística era que mais de 96% tinham um pedido negado. Sabe? Então, assim... Eles vinham de onde? Assim, grande... Paquistão, norte da Índia, Mianmar, Malásia. Marrocos, não? Não, Marrocos não, porque é muito longe. A gente, as pessoas que a gente via ali eram pessoas mesmo ali do Sudeste Asiático. Okay. Então, assim, e pronto, assim, histórias, assim, e pessoas de todo o nível social. Sabe, a gente já viu assim, a gente teve experiências de ver pessoas muito pobres, muito humildes, mas também pessoas que eram CEO de uma multinacional, sabe, estavam ali naquela mesma condição. Tinham caído ali num problema financeiro, não? Não, eram perseguidos por conta da sua fé. Okay. Perseguidos por conta da sua fé. Então, um testemunho que eu dou de uma irmã, né, um dos nossos missionários lá. Eu conheci essa família, mas quando eles conheceram, nós ainda não estávamos lá. Era uma senhora, uma irmã, um casal jovem com uma filha pequena. Eles eram de um país ali do Sudeste Asiático, né? E a gente eu não dou precisão de nomes e nem locais por motivo mesmo de segurança. Mas essa irmã era uma CEO mesmo de uma multinacional naquele país.
uma pessoa que tinha uma posição muito grande, e o marido era um professor universitário. E chegou um dia na casa deles, bateu a porta, um extremista. Eles não foram ali para apedrejá-los, para matá-los. Ele foi ali para fazer uma proposta. Eles foram ali para falar com ela, para que ela pedisse para ser transferida para a Europa ou para a América do Norte, dentro da sua empresa, não é? Para que um dia, se alguém batesse a porta dessa família para que guardasse algo dentro da sua garagem, ela não questionasse, que ela simplesmente seguisse as instruções daquelas pessoas. Não é? E eles, cristãos, entenderam que aquilo era, óbvio, né? uma conexão com um possível atentado, alguma coisa do tipo, não é? Imagina. E eles fugiram para um país desses, da Arábia, não é? Eles tinham recursos, então foram para um país desse bem... Dubai, Catar, desenvolvido, não é? Né? E acontece que encontraram eles lá. E quando a nossa e eles depois fugiram para a Tailândia. E quando um dos nossos missionários foi visitá-los na casa deles, a irmã estava num trauma assim continuado tão grande que ela se encontrava debaixo da cama, com medo, junto com a sua filha. Todas as janelas com jornais colados nos vidros, não é? E depois, uns meses depois, nós conhecemos essa família, eu conheci essa família, e eles já estavam mais calmos, mas ao mesmo tempo ainda com essa situação de esperar, não é? Para ver aquilo que iria acontecer. Não é? Desenrolar da situação. Exato. Então, e sem contar pessoas que vendem tudo ou perdem tudo para que elas continuem, não é? Nessa tentativa, né, de um novo país para tentar recomeçar a vida, tudo por conta, não é, da sua fé. Só por isso. Cristãos como eu e o irmão. Só por isso. Exatamente. Então, situações assim muito complicadas, não é? E nós, como Voz dos Mártires, nós temos como um desafio, uma oração, ecoar a voz desses irmãos, não é? Nosso objetivo é, ao mesmo tempo, também servi-los onde eles estão, né? Desenvolver projetos para que esses irmãos, eles não só dentro da unidade do corpo de Cristo, né? Que eles vivam essa unidade conosco, não é? Mas, ao mesmo tempo, também eles sejam encorajados, não é? Sejam fortalecidos na sua fé, que eles nos ensinem, porque é incrível, irmão Otávio, o quanto a igreja perseguida tem a nos ensinar. Sem dúvida. Sabe? Toda vez que no início, não é? A minha falsa pretensão assim, de ir lá para servi-los e achar que eu tinha muito para dar, na verdade, quando eu voltava, eu via que eu tinha levado muita coisa a mais na bagagem que eles, depois do nosso encontro. Pensavas que ias ministrar e eles é que te ministraram. Exato. E o impacto, não é, nisso na minha vida, na minha espiritualidade, né, no meu relacionamento com Deus, até hoje... É marcante, né? É marcante. E estamos a falar... Eu tenho uns números, mas tu saberás melhor que eu. Estamos a falar de quantos cristãos perseguidos no mundo? Atualmente tem 360 milhões, mais ou menos, não é? De pessoas que vivem num contexto de alta e extrema perseguição. Não é? Esse número é um número que tem crescido assim, muito numa forma muito veloz. Para os irmãos terem uma ideia, em 2019 o número era de 240 milhões. E hoje nós temos aí na casa dos 300. Alguns dizem 340, outros dizem 60, mas é um número assim muito grande, muito alto, não é? Para os irmãos terem uma ideia, o nosso campo de atuação, os países em que nós atuamos hoje, nós atuamos em 70 países, não é? Com projetos desde envio de Bíblias para as nações cativas, né? E a sede é Estados Unidos? Não. Então, sim, nós temos hoje, começou nos Estados Unidos, né? Nós temos hoje também na Inglaterra, cá em Portugal,
na Itália, em Sri Lanka, na África do Sul, na República Tcheca, na Holanda, na Bélgica, no Brasil, no Chile, agora na Argentina, no México, no Canadá. E provavelmente eu devo estar esquecendo alguns outros aí. São 70? São 70. Austrália, Não é fácil, Nova Zelândia, né? Não, esse número de escritórios, não é? Okay. Geralmente, por questões óbvias, são os nossos escritórios, eles estão em lugares seguros, né? Em países seguros. E os países onde nós temos operação, sim, aí podemos falar de vários países e muitos aqui próximos de nós aqui cá em Portugal. Né? Se falarmos no norte da África, então, né? Como o irmão tinha falado anteriormente, como Marrocos, Algéria, Líbia, Egito, não é? E pronto. A perseguição aí é bem mais severa, não é? Sim. E esses extremistas, eles estão assim, começando, por exemplo, se falarmos de África, por exemplo, existem muitos grupos que representam, né? Esses grupos extremistas, que a gente pode falar do Al-Shabaab, do Al-Qaeda, do ISIS, não é? Mas são grupos nativos, africanos, né? Como se fosse uma terceirização do extremismo, né? Onde eles injetam recursos para esses rebeldes, para esses extremistas, e então eles alimentam o terror nesses países, não é? Eu estive agora, no ano passado, no Níger, e no Níger existe hoje um deslocar, não é, de irmãos que vivem nas bordas do país, não é, para a capital, que é Niamey, por conta mesmo da entrada de extremistas vindos da Nigéria, do Chad, não é, até mesmo Somália, do Senegal. Né? A Somália está do outro lado, né? Mas mesmo assim a Somália é um país onde há perseguição religiosa também. A gente pode falar da Etiópia, que existem hoje prisões que são contentores. Eles enterram contentores no deserto, deixam só mesmo a porta para o lado de fora, né? E colocam pessoas ali. Esse ano eu conheci pude, né, ter a oportunidade de servir uma irmã que ela passou mais tempo de vida dentro de um contentor do que fora dele. Uma irmã que foi presa porque ela estava a celebrar o Natal. Nós temos poucos dias do Natal, né? E óbvio que cada um de nós aqui, não só que estamos cá, mas dos que estão a nos ouvir, cada um de nós tivemos a oportunidade de celebrar o Natal e não passou nem mesmo na nossa mente um grão de areia, não é? de um pensamento de achar, não é? Que isso poderia ser algo subversivo ou algo perigoso para a nossa integridade, não é? Mas essa irmã, ela não tinha 18 anos quando ela foi presa, porque ela celebrava o Natal. E tivemos a oportunidade de conhecê-la esse ano. Foi a primeira vez que ela saiu da Etiópia, tivemos a oportunidade de resgatá-la de lá, e hoje ela está vivendo na Inglaterra, não é? Acolhida ali pela nossa organização. E ela disse ela nos contou que as atrocidades que aconteciam dentro desses contentores. Os irmãos imaginam diariamente um clima de deserto, né? Onde durante o dia se faz muito calor e à noite muito frio. O tempo inteiro eles eram assombrados não só pelo terror psicológico que aquelas pessoas faziam, como também pela tortura, não é? Eles jogavam serpentes dentro do contentor, não é? Para que eles então, né, criassem sempre aquele clima de tensão, né? E algo assim que nos deixou profundamente chocados, assim, e tristes, era que ela disse, olha, eu fui solta com outras 10 senhoras como eu. E nós perguntamos, então, minha irmã, e onde elas estão? Elas moram na rua hoje. Elas moram como pedintes, sabe? E essa é a realidade, né, em muitos países, né? E a coisa mais incrível, assim, que nos impacta até hoje é que essas pessoas não negam a sua fé. Isso não, as adversidades da vida, a perseguição, ao invés de esmorecê-las, fazê-las negar a Cristo, porque
colocando aqui em miúdos, não é? Seria muito mais fácil para eles, não é verdade? Se pensássemos racionalmente, não é? Assim como se deixássemos essa chave do lado direito e para o lado esquerdo, não é? Se fosse algo simples assim, não é? Deixar, olha, sua vida não ficaria mais simples, mais facilitada, não é? Desconfortável. Exato, desconfortar, não é? Se deixasse o cristianismo, então acolhesse uma outra fé que é ali, não é? Que pode variar de país a país, os perseguidores, né? Minha esposa, por exemplo, teve na Índia agora esse ano também, e para cuidar de meninas, não é? Que eram traficadas, não é? Que eram mesmo usadas até mesmo como prostitutas do templo, e uma organização que ela foi lá servir, dar treinamento, acolhiam crianças, meninas, não é? Que saíam, eram resgatadas dessa condição, e não era só um contexto muçulmano, porque muitas das vezes a gente pensa que a perseguição ela só vem dos extremistas islâmicos, mas a gente não pode esquecer da perseguição de política, não é? Por exemplo, a União Soviética, por quantos anos? Não é? O fundador da nossa organização, a China, a Coreia, né? Não é? A Coreia, não é? O norte da Índia, que existe hoje cada vez mais uma crescente de hindus radicais, não é? Muitos missionários hoje têm dificuldade até mesmo de renovar um visto para voltar para a Índia, não é? Também islâmicos, não é? E tantos outros modos de perseguição, não é? Até mesmo pessoas que religiões que professam, que têm o mesmo credo que nós. Deixa-me só interromper para te fazer uma questão. Claro. Não é fácil responder, não é? Mas já que tu tocaste num assunto que é pertinente, o Senhor Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos e bem dizer aqueles que nos amaldiçoam, tudo isso. Mas o que é que tu, dentro desse panorama, o que é que tu pensas, se quiseres, não és obrigado a dar a tua resposta aqui, o que é que tu pensas de um cristão consciente e conhecedor daquilo que certos regimes, tu falaste aqui de vários países, o que é que tu achas de um cristão que se posiciona a apoiar uma ideologia como essa? Uma ideologia, por exemplo, comunista, não é? Não querendo fazer aqui nenhuma... Sim. Olha, porque há irmãos que são comunistas, não é? Sim. Olha, meu irmão... Qual é a tua opinião? Eu acho que, assim, é óbvio que não existem pessoas... Assim, eu tenho dificuldade de acreditar em pessoas que se dizem apolitizadas, não é? É óbvio que cada um de nós temos o nosso... Tem uma tendência. Nossa tendência eu acho que qualquer coisa que nós que coloquemos acima, não é? Da nossa fé, acima da cristandade, não é? Já está fora, né? Já está fora, sendo comunista, sendo de direita. Isso. Então, assim, um exemplo clássico é do fundador da nossa organização, não é? Existiam dentro da União Soviética igrejas que eram legalizadas pelo regime. Okay. Não é? E esses irmãos eram perseguidores, eram infiltrados, não é? E ele foi denunciado por alguém que professava, não é? O mesmo credo que nós, não é? Eu vou dar um exemplo claro também para os irmãos de hoje em dia. A Etiópia, por exemplo, desde 82, 83, se não me falha a memória, não é? Peço desculpas se eu errar um número ou outro, né? Levem em consideração aqui, né? Boa parte desses irmãos que são perseguidos e são colocados em containers são perseguidos também por cristãos que fazem parte da igreja legalizada pelo governo. Isso pra gente é um choque. É muito chocante isso. Não é? Então, assim, vou dar um exemplo claro. Na Etiópia, quais são as igrejas que são legalizadas, não é? São os católicos, os luteranos, os ortodoxos, não é? E uma outra agora que eu não vou lembrar. Mas vamos dizer esses 3 grupos, não é? Católicos, protestantes, não é? E igrejas que não se enquadram, que não fazem parte dessas denominações, elas são perseguidas, elas são denunciadas, não é? Então, assim, pelos próprios? Pelos próprios. A perseguição, irmãos, assim, ela é muito complexa, ela varia de acordo com o lugar. Peço até graças a Deus, não é? Hoje tivemos a
a resposta. Temos projetos nas montanhas da Colômbia também. Eu até tenho me deparado com alguns colombianos cá em Portugal que não sabem, desconhecem isso. Mas os irmãos, eles não são perseguidos por um sistema político, eles não são perseguidos por uma religião. Eles são perseguidos pelos narcotraficantes. 60% de toda a cocaína produzida no mundo sai daquele lugar. Não é? E aí pensem, um agricultor que entrega a sua vida a Cristo, não é? Esse homem, ele se sente impelido em não produzir mais coca. Ele não planta mais. Sem dúvida. Ele não planta mais. Então a igreja ela vira uma ameaça a esses narcotraficantes, porque afinal de contas é o pastor que está a pregar ali, a anunciar as boas novas, não é? Mas ao mesmo tempo, para esses narcotraficantes, as obras. Eles são os grandes ofensores, não é? Desse negócio lucrativo que eles têm. Então, assim, no ano passado, no ano retrasado, os irmãos terem uma ideia, 60 pessoas foram assassinadas somente nas montanhas da Colômbia, igrejas queimadas. Infelizmente, há 2 dias atrás, um dos nossos colaboradores na Colômbia me mandou uma mensagem, dizendo: pastor, a filha de um pastor de 15 anos foi sequestrada. E ela foi violada por um desses líderes. E ela está desaparecida. Então, começamos a disparar mensagens, começar a falar com as pessoas envolvidas, não é, da nossa organização. E graças a Deus, né, essa menina está viva, está escondida num lugar que nem mesmo os pais, por motivo de segurança dos pais, por enquanto não sabem onde ela está. E a gente está, então, empenhados, né, a fazer com que essa família saia do lugar onde eles estão. Não é? Então, a gente, por exemplo, nas montanhas da Colômbia, nós temos projetos que ajudam, não é? Os deslocados. Né? São pessoas que saem dessas regiões perigosas para regiões mais abaixo, não é? Regiões de dificilíssimo acesso. Selva, não é? Selva. Mas existe uma igreja ali que sofre, existe uma igreja que é perseguida, mas ao mesmo tempo também, irmãos, às vezes a tendência, não é, quando nós falamos sobre perseguição, sobre esses testemunhos, é achar que, né, pronto, é melhor deixar para lá, porque não é? A gente está a viver, para os irmãos terem uma ideia, um recorte de 20 anos mais perseguidor de toda a história da igreja. Uau! De toda a história da igreja. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo na Terra é mais perseguida hoje do que no tempo da igreja primitiva de Atos. Da igreja dos pais, dos pais, no período medieval, não é? E tantos outros. Esse é o período mais perseguido na nossa geração. Na nossa geração. Não é? E assim, eu me pergunto diariamente, não é? Como nós, né, podemos fazer com que essa igreja, né, esses irmãos, que na verdade, assim, aquilo que eu costumo dizer é que se um irmão ele é perseguido, eu sou perseguido junto com ele. Sabe? Faz parte do corpo, né? Faz parte do corpo, sabe? Às vezes nós temos a tendência de dividir a igreja estável, não é? Que atualmente somos nós, não é? Atualmente. Sim. E a igreja perseguida. Mas se a gente debruça sobre a palavra de Deus, e vemos ali em 1 Coríntios 12, 26 e 27, que diz: se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto com ele. Então, assim, eu preciso, dentro da minha espiritualidade, dentro do meu entendimento teológico, doutrinário, a complexidade, não é, daquilo que nos representa, entender que eu sou um perseguido. Eu sou um perseguido. Nós somos perseguidos, não é? E a partir dessa perspectiva, nós precisamos então entender, olha, se a perseguição não chegou até mim, aqui, eu preciso chegar até lá, onde meu irmão sofre, não é? E nós não podemos, de forma alguma, pensar que isso é normalidade. É óbvio que a Igreja de Cristo nunca passou por um período de paz, não é?
A igreja de Cristo foi forjada na perseguição, não é? E cresceu na E perseguição. cresceu na perseguição e cresce na perseguição. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos um avivamento no Irão hoje, Mulheres, sabe? não é? Mulheres, homens, igrejas clandestinas, irmãos. Subterrâneas, né? Igrejas subterrâneas, sabe? Eu tive... meu telefone, meu telemóvel, às vezes, eu não sei nem como aparece, assim, não é? Eu tive cá em Portugal uma família do Irão que me ligou. Não sei como conseguiram meu telefone, meu telemóvel. Não sei, não tem no site, tem nada, não lugar nenhum. És conhecido já. Um irmão que, que, no final de contas, pretendia chegar na Inglaterra, mas por algumas questões acabou caindo cá em Portugal. Um irmão que tinha sido perseguido, ele era um professor universitário. Ele encontrou Cristo dentro da universidade no Irão. E depois de 5 anos, ele estava sendo perseguido porque invadiram a casa dele e encontraram material evangelístico ali, sabe? E estava cá em Portugal, passou 3 meses aqui, sabe? Contactaste, ou ele é que te contactou? Ele que entrou em contato comigo. Hoje, graças a Deus, ele já está já onde ele gostaria de estar, mas a família toda foi impactada. Vamos pensar em alguém com uma grande estabilidade, não é? Alguém que, um irmão que não era só um engenheiro, mas era um professor universitário, de grande conhecimento, não é? Daquilo que estudou, não é? Encontra Cristo e não pode professar a sua fé ali, não é? Ele falava, olha, as pessoas que eu conhecia e tinha intimidade, eu começava a falar de Cristo onde ele estava, sabe? Era um missionário ali. Só que por conta da perseguição ele ficou preso 1 mês, porque tinha um material evangelístico dentro da sua casa, sabe? Então, assim, de fato, chegou um momento em que ele tinha risco de vida, não é? Um exemplo clássico é a China. Daqui a alguns anos, não muitos, mas poucos, provavelmente a igreja chinesa será a maior igreja do mundo. Uma igreja forjada na clandestinidade. Igrejas forjadas e criadas dentro da floresta, sabe? A gente cansou de conhecer, conhecer e ter acesso, né, a experiências assim, de irmãos que se reuniam no meio da floresta, sabe? Que não podiam cantar como nós, podia ter a sua Bíblia, né? Aquilo que mais que me dói, que me dói de verdade, é saber que, assim, por exemplo, essa igreja que eu tomei conhecimento, os irmãos, eles não tinham uma Bíblia, eles só tinham uma Bíblia, na verdade, sabe? E eu conto essa história não para chocar ninguém, mas porque eu me sinto... Eu fiquei muito mal ali, porque, assim, não é que eles não podiam ter a Bíblia por conta da periculosidade, porque eles não estavam nem aí para isso, sabe? Se eles tivessem mesmo acesso à palavra de Deus, eles teriam. E toda reunião deles, eles pegavam a Bíblia era toda rasgada, as folhas, sabe? E eu conto isso não para chocar ou escandalizar alguém, sabe? Mas porque eles queriam ter, durante a semana, um pedaço da palavra de Deus junto com eles, sabe? E eu olho para minha estante, sabe? E eu para mim. Eu vejo, eu tenho de vários tipos, de várias línguas. Eu tenho várias, não só aqui, mas na Itália, em Portugal, no Brasil. Tens digital. Digital, sabe? E eu falo, meu Deus, não é? E é um dos nossos compromissos como organização. Nós temos um projeto em que nós enviamos Bíblias para as nações cativas, sabe? E assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é o custo de uma Bíblia chegar lá num lugar onde não há? Eu falo, meus irmãos, um custo total tem um custo de 6 euros. 6 euros, sabe? Não é muito. Eu acho que assim, às vezes a gente gasta mais isso numa lanchonete dessas, não é? Para comer um lanche, fazendo um pequeno almoço, não é? E o impacto que uma palavra de Deus, né, pode chegar na mão de um cristão é um impacto eterno que somos capazes de participar, sabe? Então, assim, e vemos a perseguição aumentar porque o evangelho tem sido pregado, irmãos. O evangelho tem alcançado lugares que nunca alcançou, sabe? A igreja, de fato, tem orado, a igreja de Cristo, né, global, ela, de fato, tem se envolvido
com a evangelização do mundo, não é? Dos povos não alcançados. É óbvio que falta muito a fazer. Existem atualmente mais de 1.600 etnias que ainda não têm uma Bíblia completa traduzida, ou às vezes um testamento. Tem muita coisa a ser feita. Muita coisa. Mas o evangelho tem sido pregado. E assim, aquilo que nós precisamos fazer é aumentar o nosso impacto. É saber que de forma não só como comunidade cristã, mas também como cristão, não é? Nós podemos fazer alguma coisa, sabe? Sem dúvida. E pronto. Podemos fazer a nossa parte. Podemos fazer a nossa parte. Sem dúvida. Eu tenho uma questão. Pai, estou para impactado fazer. aqui com o que ele está a falar. Uma questão pessoal, que é, em Portugal há casos de perseguição a portugueses, neste caso. Ou Olha. seja, de portugueses para portugueses. Olha, meu irmão, assim, eu tenho 3 anos e meio que moro cá em Portugal, né? Não me sinto nem muito confortável para responder algo. Assim, aquilo que eu tenho ouvido é que, de fato, não é? Portugal, ele viveu um período de 300 anos de Inquisição, né? E é óbvio que isso impactou muito, inclusive, o tamanho da igreja evangélica cá em Portugal, não é? Se tivemos cá em Portugal uma pequena leva, ou pode ser que, assim, eu posso me arriscar a dizer que o impacto que a reforma protestante teve em Portugal, isso há 500 anos atrás, se foi mínima ou próximo de zero, por conta mesmo não só do quanto, não é, a Igreja Católica ela absorve, não é? E é muito... Casou com o Estado, não é? Sim. Então, assim, e eu ouço também, eu gosto muito de conversar com os irmãos portugueses mais antigos, não é? Há muita sabedoria ali, não é? E eu tenho ouvido, assim, histórias de quando eles eram mais jovens, não é? Que igrejas tinham dificuldades de, ou talvez, arrendar um espaço, ou até mesmo construir. Me parece que existiam leis que proibiam que igrejas evangélicas, depois, não é, os irmãos peço desculpas, não é, se eu estiver aqui ou inflando ou contando algo que não seja completamente verdade, né, até por conta da história, não é, portuguesa, que eu conheço pouco, mas aquilo que eu tenho ouvido dos irmãos é que até mesmo, assim, prédios, não é, com forma de igreja era proibido se ter, não é? E isso, para mim, faz até sentido, porque uma das coisas, das minhas... uma das funções, não é, que eu tenho com a missão A Voz dos Mártires é visitar as igrejas cá em Portugal e contar os testemunhos, não é, trazer uma palavra, uma reflexão bíblica sobre perseguição religiosa, né? Meu objetivo é conectar, não é, a igreja estável com a igreja perseguida, né? Fazendo aquela relação que falamos anteriormente. E, de fato, eu vejo poucas igrejas, daquelas antigas, que têm um formato como igreja. Quando nós temos aqui... Todos nós temos um ideal, não é? Quando lembramos, assim, uma igreja. Talvez, não é aquele prédio, não é? Que... Nós tivemos... Desculpa interromper. Por favor, força. Nós tivemos aqui um convidado, e eu não sei se nós falámos disso mesmo aqui na conversa, ou se foi falado em off, mas que ele partilhou connosco que... ou seja... o Estado, ou as câmaras, ou as juntas, eu não sei quem é que trata disso, mas disponibiliza terrenos específicos para a construção de igrejas, mas que esses terrenos já são todos comprados. Não, já estão todos comprados pela Igreja Católica. Ou seja, e isso foi dito aqui. Não sei se foi em off ou se foi... Isso é notório. Esse dado eu não conheço. Isso pode mas ser considerado provável. Também, é provável. Digo eu, não diria perseguição, mas discriminação. Pode ser não uma perseguição, discriminação. Sim. Assim, na minha cabeça, né, óbvio que assim, ficar medindo, isso aqui é perseguição, isso aqui é discriminação. Assim, é claro que, por exemplo, o impacto que a tradução de João Ferreira de Almeida teve, não só para cá, para Portugal, mas também para países de língua portuguesa, foi um impacto assim que não é que ecoa e ecoará até a volta de Cristo, né?
que esse homem foi usado de uma maneira, não é, especial, não é, Bem novinho, uma criança. Imagina, né? Mas eu creio que se a Inquisição, ou até mesmo todas essas relações que o irmão falou, não é, políticas, não é, Ligações, né? ligações e tudo, fosse diferente, não é? Talvez teríamos uma presença muito mais significativa. Mas eu creio que isso tem mudado. Como eu disse anteriormente, eu vim da Itália, não é? Ficamos 10, 11 anos antes de vir para cá. E olhando, não é, para a igreja evangélica italiana e a igreja evangélica portuguesa, e aquilo que eu tenho visto nesses 3 anos e meio cá em Portugal, eu vejo que assim tem algo diferente a acontecer aqui. Falando em Europa, eu tenho visto algo diferente pro lado positivo, sabe? Para os irmãos terem uma ideia, não é? A maior parte da minha história, né, lá em Portugal, por conta da denominação que eu fazia parte, nós tínhamos, eu acho que eram 50 igrejas em todo o país. Igreja Batista, sabe? E pastores não chegavam a 30. Então, assim, tinham muito mais igrejas que pastores. Para os irmãos terem uma ideia, na última vez que eu tinha visto o censo, eram em todo o país, na Itália inteira, só um país de 70 milhões de habitantes, só tinham 650 mil evangélicos. Sendo que 350 mil eram estrangeiros. Sabe? E um país de 70 milhões de habitantes, né? E eu creio que cá em Portugal a história é um pouquinho diferente. Mas a Itália também é um país muito católico. Muito católico. Tem o Vaticano ali muito o Vaticano, presente. sim, ele atua de uma forma muito forte até hoje, não é? Existem muitas cidades, não é? Até cidades médias lá na Itália que não tem uma igreja evangélica, não tem expressão evangélica. Sabe? A média lá é um pastor para cada, naquela altura que eu vi, era um pastor para 160 quilômetros, né, de raio, não é? E era algo muito mesmo difícil. Mas eu tenho visto o florescer da igreja cá em Portugal, não é? E eu creio que Deus tem um plano muito especial para isso, não só para cá, para Portugal, mas que isso possa transbordar para todo o continente, Europa, não é? né? Na Europa, e que possa, de alguma forma, não é? De acordo, óbvio, com a vontade de Deus, não é? Que isso alcance não só a Europa, mas que também os outros países que estão aqui ao nosso redor, sabe? Então, eu oro por isso. Oramos. Temos que orar todos. E Sim. Essa é uma das nossas tarefas. Sim, pois. Sem dúvida alguma. Mas tu há pouco falavas aí de um aspecto que mexeu aqui com todos nós, na sala, e também certamente as pessoas que vão ver e ouvir. Foi quando tu disseste que pensavas que tu irias impactar ou irias ministrar a esses tais perseguidos, e no fim das contas tu é que foste ministrado. Ou seja, nós colocando-nos na tua situação, diante dessas pessoas que dão a vida e que perdem a vida por amor de Cristo, e nós não é nos estarmos a comparar, porque cada um é o que é, mas de certa forma aquilo que tu estás a dizer é uma realidade. Houve aqui um convidado, o Rafael, que ele disse uma frase que ficou gravada. Ele disse: nós não sabemos o que é perseguição, não é? Nós, em Portugal, seja onde for, na Europa, em qualquer ponto da Europa, nós não sabemos. Às vezes ficamos melindrados quando no trabalho alguém faz uma piada ou que se insurge contra o facto: mas tu não bebes, tu não te posicionas, coitadinho e tal. E ficamos melindrados, ficamos ofendidos. Sim. E logo achamos que somos perseguidos a um nível tremendo. Mas comparado com essas situações que tu acabaste de falar, ficamos deste tamanho. A nossa perseguição são outras demandas, né, meu irmão? É outra realidade. É outra realidade. Assim, eu tenho um testemunho assim que sempre que eu tenho oportunidade eu conto nas igrejas, né? Porque a vida, o testemunho daquele irmão assim
não é só impressionante, mas me impactou pessoalmente. Assim, toda vez que eu conto, é difícil eu não me emocionar, porque eu revivo aquilo, né? Então, assim, como eu disse anteriormente lá na Tailândia, os irmãos eram presos, né? E nos centros de detenção para imigrantes. E parte, então, do nosso ministério era dentro desses centros de detenção. E visitávamos frequentemente esses lugares, né? E uma certa vez, eu e um outro missionário, fomos lá fazer uma visita, né? E como normalmente, assim, eu fiz uma oração, né, antes de entrar e pedi assim, Deus, olha, que de alguma forma a minha visita possa ser acolhida positivamente por algum irmão aqui, que eles vejam que eles não estão esquecidos, sabe? Que eles de alguma forma se sintam encorajados porque nós estaremos aqui com eles, que eles de alguma forma eles vejam que nós somos um, que estamos ali por eles, sabe? E parte da nossa equipe eram que estão até lá hoje, não é? Minha esposa também foi lá esse ano, né? Tá com eles. Mas era um casal de irmãos que estavam a esperar refugiados, pastores, que tinham sido perseguidos no país dele de origem. Ele foi espancado e dado como morto, né? No país dele. E assim, a coisa mais incrível desse homem, assim, da família até, que eles chegaram naquele lugar tendo as mesmas condições que aqueles irmãos. E ele falou, não, nada mudou. Eu fui vocacionado para cuidar de pessoas. Vou continuar a pastorear esses irmãos que estão aqui, sabe? E ele e a esposa, era toda quinta-feira que tinha a visita, né? E eles, da madrugada, de quarta para quinta, eles passavam esse tempo a cozinhar, porque essas pessoas que viviam nesses lugares, naquela altura, só se alimentavam de sopa de pepino, no pequeno almoço, no almoço, na janta. Tínhamos, inclusive, casos de extrema desnutrição, óbvio, superlotação e tudo mais, e óbito, inclusive, por conta mesmo dessas condições, assim, bem precárias, né? Como eu disse, eu sou advogado e já visitei penitenciárias de tudo quanto é jeito. Não só no Brasil, na Itália, não é? Na Ásia e em outros lugares também. Mas, assim, em poucos lugares eu vi uma condição tão precária que aqueles irmãos viviam nesses centros de detenção para imigrantes. Homens, mulheres e crianças na mesma cela. Não podem imaginar, né, o que isso pode acarretar, claro, né, dentro dessas condições. E pronto, esses irmãos cozinhavam para que eles tivessem 1 ou 2 dias de uma comida, não é, uma alimentação, sabe? E eles não podiam participar da nossa visita, porque senão eles seriam presos, não é? Eles estavam na mesma condição. E então eu fizemos a oração e entramos. Quando nós entramos, né, para os irmãos terem uma ideia, era um pátio muito grande, era dividido por 2 linhas de grades que distanciavam uma da outra, assim, coisa de 1,5 m, 2 metros, né? Fazia uma espécie de corredor para que guardas fizessem ronda ali, talvez para que ninguém pudesse entregar algo para eles. Mas naquele dia foi muito especial porque, assim, quando abriram a porta, e assim, pessoas de tudo quanto é etnia também presas naquele lugar, sabe? E conseguimos, quando abriram a porta e chegou uma maré de pessoas, assim, muito confusão de línguas, não é? Aquela coisa toda, mas conseguimos individualizar um irmão porque ele era alto, então, e ele tinha sido preso uns 4 meses antes, e conhecíamos ele tinha sido preso junto com a mãe, de mais de 70 anos, tinham ido a um supermercado, sabe? E aí o chamamos para ir para um canto pra gente conversar. E a primeira pergunta que a gente fez para ele, óbvio, uma pergunta quando nós nos encontramos, como estás? Como estás? Né? E é óbvio, eu confesso que eu esperava ele me contar tudo de ruim que acontecia ali. Eu lhe poderia falar, e teria, não é, razão em dizê-lo, sabe? E eu ia acolher, não é? E inclusive tinha preparado todo um discurso na minha cabeça, de acordo com a resposta negativa que ele iria fazer para mim. Mas ele virou para mim, irmão, e falou assim, olha, pastor, tá uma bênção aqui dentro. Uma bênção. E a gente, assim, é óbvio que a gente entende que quando uma coisa vai mal, ela não tá boa, não é? Quando ela vai mais ou menos, ok?
for uma coisa boa, poxa, fixe, não é? Mas a gente, como povo de Deus, a gente sabe a diferença de quando estamos experimentando algo bom e algo abençoado, não é? É outro nível. E aquele homem, dentro daquela prisão, naquelas condições que eu disse primeiramente, ele me responde que está uma bênção ali dentro. E assim, eu congelei, óbvio, tudo aquilo que eu tinha construído na minha cabeça foi por terra. Eu fiquei olhando, eu e o outro missionário olhando para ele assim, com aquela cara de, não é? E a primeira coisa que veio na minha mente foi, meu irmão, se realmente está uma bênção aí dentro, conta para nós aqui, nós queremos saber. E ele vira para mim, pro outro missionário e fala assim, pastor, olha, nós estamos falando de Jesus aqui dentro. Nós estamos anunciando a palavra de Deus aqui. E as pessoas estão se entregando aos pés de Jesus. Pessoas de tudo quanto era etnia. Acredita? E olhamos para ele. E ele começou a contar os milagres que Deus estava fazendo naquele lugar. Pessoas sendo curadas. Pessoas, sabe, que nunca tinham ouvido falar de Cristo, sabe? Estavam entendendo que Cristo era o Messias, que era o Salvador da vida deles. Aquele homem, não só ele, mas outros irmãos estavam presos ali. O crescimento de pessoas novas na fé estava sendo tão grande daquele lugar que eles já estavam separando os estudos bíblicos dentro das celas. Sabe? De uma forma mesmo que... E olhando para ele, nós dois ali, sem acreditar naquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. E no final oramos juntos, não é? Nos abençoamos. E ele vira para mim e para o outro missionário, pastores, olha, vocês podem fazer um favor para mim quando os irmãos voltarem aqui? Eu falei, meu irmão, se estiver dentro do nosso não é? Alcance. Yeah. Fala o que é e pronto. Ele virou para nós e disse, olha, quando os irmãos voltarem, os irmãos poderiam trazer um livro de teologia para mim? Porque Deus tem ministrado no meu coração que Ele fará maravilhas aqui dentro. E eu quero estar preparado. Aquele homem me ensinou naquele dia, sabe, muitas coisas, sabe? Aquele homem, para começar, no meu entendimento, era a pessoa mais livre daquele lugar. A prisão não estava nele. Não estava nem aí para aquilo. Yeah. Sabe? Ele realizou na cabeça dele, ele viveu que se Deus tinha o controle de tudo, não é? Aquilo que estava acontecendo com ele era uma permissão de Deus. E ele deixou de perguntar o porquê dele estar ali, mas começou a perguntar o para quê ele estava ali. Ele entendeu que se nada sai do controle de Deus, não é? Ele estava ali porque tinha um propósito. E o propósito era se colocar na mão de Deus, nas mãos de Deus, não é? E deixar ser usado por Ele. E alcançar pessoas lá naquele lugar. Alcançar pessoas. Eu saí daquela prisão sem entender aquilo que eu tinha visto. Mas Deus me fez lembrar daquela oração que eu tinha feito lá no início. E no final das contas, Deus ministrou no meu coração assim, ó. Sabe aquela oração que você fez? No final das contas, essa oração era para você. Era para mim. Sabe? Eu que me senti encorajado. Eu que me senti impactado. Eu me senti um com aquele irmão. Sabe? Eu percebi e aprendi muito mais a respeito, sabe? Da onipotência de Deus, sabe? Do quanto Deus, ele tá presente, sabe? Nas nossas vidas e ao redor, sabe? Aquele homem, ele ficou preso 1 ano ali, irmão. Depois foi deportado. 1 semana depois, perdemos o contato com ele. Não sabemos o que aconteceu com ele. Imagina, você vivia num país onde tem a lei da blasfêmia. Yeah. E aquele homem fugiu. E a lei da blasfêmia no país é passível de morte, inclusive. Aquele homem teve que fugir porque ele teve uma experiência de perseguição religiosa forte.
E ele, depois de um tempo severa, ele é deportado e é entregue às mãos, né, de um governo que o chama de culpado porque blasfemo, porque ele é cristão. Então, uma semana depois não sabemos de fato se ele conseguiu se esconder em algum lugar ou se de fato ele foi preso e não sabemos mais o que aconteceu. Hoje a minha filha enviou-me uma notícia, um pequeno vídeo, um excerto de um vídeo nos Estados Unidos, ou seja, a perseguição já é notada também nesses lugares. Nos Estados Unidos, uma família muçulmana, pai, mãe e irmão, eles eram 2 filhos, só que um desses filhos entregou a sua vida a Jesus. A família, a própria mãe, com uma faca, fez golpes na criança, uma criança, não é? Um miúdo de 18 anos ou 17. O pai espancou-o severamente, colocaram-no fora de casa, porque é o que diz, segundo diz o Corão, não é? Ele é considerado digamos, um traidor. É um traidor e é punível com a morte. Sim. E eles não o mataram, mas pouco faltou, não é? Ele foi hospitalizado, ficou muito mal. E os pais, por ser nos Estados Unidos, os pais foram presos. Foram imediatamente presos. Mas, ou seja, isto já está, como tu estás a dizer, nunca foi tão severa a perseguição aos cristãos, os números nunca foram tão grandes, e já está a acontecer em lugares que nós julgávamos pouco provável. Os Estados Unidos, a Europa, não é? O crescendo, digamos assim, do radicalismo e todas essas situações, os primeiros a serem afetados, logicamente, são os cristãos. Daí, peço desculpa. Daí a minha pergunta há pouco, que é, ou seja, nós vemos uma grande migração muçulmana para Portugal, não é? Para a Europa, neste caso, mas nós vemos aqui em Portugal, e por isso é que eu perguntava se já havia casos nesse... Por isso mesmo, ou seja... Eu assim, eu vou ser muito sincero com os irmãos. Existem casos como esse e acontecerão outros. Até porque é natural para determinadas culturas fazer a migração e muitas vezes viverem em guetos. E vivem como se estivessem no país deles de origem. Não é? Em lugares como esse, a vida é diferente. Não é? Eles estão conectados com algumas ligações com a cultura onde ele está inserido, mas na verdade ele ainda vive, não é? Dentro de comunidade, né? De um bolsão, não é? Do país deles de origem. Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho ouvido muito mais histórias, não é? de conversão do que de perseguição aqui na Europa. Vamos fazer um exercício aqui. Por muito tempo, não só cá na Europa, mas em outros continentes, né? Posso falar como, por exemplo, o Brasil, nós orávamos para que Deus levantasse missionários, para que pudessem ir para países onde há perseguição, onde o evangelho foi pouco pregado ou não é anunciado por conta mesmo dessa cultura extremamente islâmica ou extremamente ateia, não é? Ou não é dentro do comunismo ou hinduísmo, enfim. Os irmãos podem dar nomes aí a outros nomes aí. E levantávamos, não é? Clamores, não é? Orações, não é? Para que pessoas pudessem ir para lá. Só que de alguma forma, não é? Através da permissão divina, ao invés de missionários chegarem em massa em países como esses, não é? As pessoas desses países chegaram e alcançaram onde nós estamos. Pararam para pensar nisso? A migração, ela faz... muitas das vezes, nós vemos a migração como algo negativo. Mas a migração desses povos
nós precisamos ver como igreja portuguesa, igreja europeia, como uma grande oportunidade de propagar o evangelho e revitalizar as nossas igrejas cá na Europa, que têm morrido. Não é? A Europa foi celeiro de anos atrás, celeiro de missionários. Hoje, igrejas são vendidas na Amazon para virarem bares, para virarem hotéis, para virarem mesquitas. Não é? Os irmãos podem clicar aí, por exemplo, em sites de arrendamento ou venda de imóveis na Alemanha, por exemplo, e não vão encontrar, na Inglaterra, capelas para serem vendidas, sabe? E a coisa mais bonita que eu vejo desse movimento, essa permissão divina, é que nós estamos no nosso ambiente, no nosso contexto, sobre as nossas leis, falando o nosso idioma e tendo a oportunidade de se conectar com essas pessoas diariamente, onde nós vemos. Se nós vamos hoje ao Pingo Doce ou qualquer outro supermercado, nós podemos contar no mínimo 3, 4, não é? Pessoas estrangeiros, não é? E a gente pode até eliminar os brasileiros aí, que nessa parte aí nem conta, né? Mas pessoas de culturas muito diferentes da nossa. Sim. E isso há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, era impensado. Impensável. Sabe? Nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos, de fato, de verdade, entender. A Igreja Europeia, se nós estamos dispostos, não é, a nos unir, não é, à resposta de Deus para essa população. Sabe? Não é a minha resposta, não é a sua resposta, não é a resposta da denominação X, Y, Z. Nós precisamos nos unir à resposta de Deus. A resposta é dele a essas pessoas, sabe? Porque isso não vai mudar, não é? A migração, né? Eu tenho isso faz parte, inclusive, da nossa pesquisa, né? Como família, eu e minha esposa, né? Para os estudiosos hoje, os migrantes, ele é classificado como um continente móvel, um outro continente, não é? É uma população que é fluida, porque assim, por conta de, um exemplo aqui, ela pode hoje estar por conta de questões econômicas ou climáticas, não é? Ou questões, ela pode estar indo, por dar um exemplo, para a Alemanha, mas daqui a pouco esse continente fluido ele sai e vai para a França, ou de repente por conta de dificuldades, ou que chega cá em Portugal. Se os irmãos conhecerem e entenderem a história desses migrantes, como chegaram, imagina, como você consegue pensar num etíope que chega cá em Portugal? Será que de fato era plano desse homem, essa família estar cá? Ele vai contar a história dele. E vai fazer um percurso, sabe, sinuoso. Há conexões entre eles. Não só, mas sabe, coisas que foram direcionando essas pessoas e eles estão cá. Eu estava recentemente conversando com um amigo e aqui nos Arroios é a junta de freguesia mais multiétnica de Portugal. São mais de 70 nacionalidades. Muitas delas, a maioria esmagadora, de lugares onde um missionário para chegar hoje é extremamente difícil. Sabe? E está nos esbarrar cá no passeio. Sabe? E assim, o que nós estamos a pensar sobre isso? Sabe? Se nós estamos dispostos a ser uma igreja portuguesa, mas uma igreja multiétnica, sabe? Uma igreja que está disposta a acolher e abraçar esse imigrante, porque existem respostas para as nossas ações. Porque se nós nos fecharmos para essas pessoas, não é? Vamos perder mais uma oportunidade, sabe? Até mesmo para os cristãos, sabe? Até mesmo para os cristãos desses países. Nós estamos dispostos a acolher esses irmãos, sabe? Que talvez tenham uma liturgia diferente da nossa, né? Um modo de desenvolver a espiritualidade dele diferente da nossa. O que nós vamos fazer? Nós vamos acolher ou fazer como de costume, não é? Que eu falo isso não por ser igreja portuguesa, mas pelo ser humano, não é? Que é repelir o diferente,
Sim, não é? Que é diferente. Exato. Então, assim, o que nós vamos fazer? Vamos dialogar com essas pessoas? Nós vamos... porque se nós acolhermos a possibilidade de serem criadas igrejas étnicas dentro de Portugal, não é? Diminui, sabe? Então, assim, hoje nós precisamos entender qual é a resposta de Deus, tanto para essa população, que muitos dentro desse grupo que chega cá em Portugal são pessoas que oriundas de países que são classificados como povos não alcançados, não é? Onde nós temos a oportunidade de talvez ser a primeira pessoa de falar de Cristo para ela, sabe? Sem ter um medo de ser assassinado, de ser preso, Certo, não é? certo. Então, assim, essa é uma grande oportunidade que nós temos, sabe? E nós precisamos nos perguntar, não é? Como nós podemos nos desenvolver a resposta de Deus para essas pessoas. Epá, é assim, essa temática é uma temática muito complexa. Sim. Não só dentro da igreja, mas também dentro da própria nação, da cultura, claro, da própria nação portuguesa. Eu não estou aqui para defender portugueses. A minha pátria é o céu, a nossa pátria não é deste mundo, mas tudo bem. O povo português tem as suas características, não é? Estão enraizadas e todo o povo tem a sua característica muito própria. Mas os portugueses, aliás, eles nunca se podem esquecer que foram os portugueses, também eles, a emigrar muito, não é? Houve uma necessidade muito grande na década de 60, 70, por aí, de emigrar. Muitos portugueses foram para fora, para a França, Canadá, por aí fora. Há portugueses em todo lado. No mundo é como o brasileiro, está em todo lado. É incrível, é incrível mesmo. E uma das características que o português ou o povo português tem é de que sabe receber e recebe bem. Sempre foi assim. Agora, há uma outra característica, eu não estou, digamos, em oposição ao que tu disseste, eu concordo contigo. Mas o que é que acontece com o povo português de uma forma geral? Eu estou a falar da minha geração e até anterior. É que o povo português é um pouco desconfiado. Isso faz parte da cultura. Exatamente, faz parte da cultura. Claro. Por exemplo, a nação brasileira é muito mais aberta, não é? A forma como recebem as pessoas. Mas isso em lugares também que são assim, há lugares e lugares, não é? Mas pronto, a cultura... Mas é natural estar desconfiado. É um bocado assim, é um bocado desconfiado. E eu não vejo isso por um lado negativo. É um bocado assim. Eu acho que assim, é importante também. É óbvio que assim, óbvio, né? Eu imagino um brasileiro, 3 anos e meio cá em Portugal, tentar falar a respeito da cultura portuguesa, né? Mas assim, daquilo que eu vejo, assim, é óbvio que o fluxo migratório, até mesmo, por exemplo, eu falo mesmo posso falar dos brasileiros, porque eu sou brasileiro, né? Mas óbvio, não é por isso, qualquer um pode falar, não é? Mas daquilo que eu vejo, não é? Dentro de um fluxo migratório, o fluxo, ele não vem só pessoas boas e pessoas más. Claro que sim. Vem pessoas de tudo quanto é tipo. Claro que sim. Pessoas oriundas de classes sociais diferentíssimas, sabe? Então é natural que como Portugal hoje, não é, tem visto, não só Portugal, mas vamos falar sobre Portugal, um fluxo migratório nunca visto. Sim. Não é? A Europa, não é só Portugal. Sim, a Europa, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. Grécia, Itália. O mundo inteiro. Se os irmãos forem na África, os irmãos vão ver um fluxo migratório muito grande, tanto de pessoas de passagem, quanto pessoas que vão para países, por exemplo, eu mesmo no Níger, o país mais pobre do mundo, não é? O país mais pobre da África, e se não, é óbvio que essas coisas mudam, mas o Níger já foi considerado o país mais pobre do mundo. E a migração ali. Eu conheci turcos, conheci armenos ali, conheci franceses, conheci pessoas do Congo, sabe? Então, assim, o mundo hoje tem essa característica, sabe? E assim, pessoas que vão migrar por vários motivos, sabe? Certo. Então, assim, e pessoas que, assim, e eu creio... Há um choque de culturas, isso é inevitável. Sim. E deixa-me dizer uma coisa. Há um aspecto que, aliás, no Norte da Europa isso também é muito mais vincado. Hungria, fizeram até barreiras, coisas bem mais radicais.
Em Portugal não tem havido um fluxo tão grande, se calhar, como houve na Grécia e como tem havido em Itália. Pronto, há mais. Se eu não me engano, o Portugal é o 16º tem país muito pouco. onde mais acolhe migrantes. Mas a questão aqui na aqui Europa. isto é a percepção que eu tenho, porque eu também não vejo notícias, vejo assim só muito por alto, mas aquilo que está no panorama, digamos assim, do português, é um bocado vê aquilo que está a acontecer, ou seja, o que é que está a acontecer, por exemplo, em França, não é? Pegando nesse assunto da migração. Claro. O que é que está a acontecer? Eu estive em Londres, posso dizer que estive em Londres há 2 meses atrás, e os restaurantes, os táxis, os Ubers, tudo em Londres pertence aos árabes. Aliás, o próprio primeiro-ministro é de origem descendência indiana. Né? São mas 4 pronto. milhões de habitantes. Em Londres, estive em Londres agora em agosto. Eu fiquei muito impactado também com o meu irmão. Isso? Muito impactado. E olha que eu trabalho com isso, não é? Também há muito tempo. E metade da população hoje londrina é de imigrante. E a maioria de origem, né? Árabe. Mas para mim, o ponto, para mim, a ideia que eu tenho, e que aquela que também é transmitida, é que, por exemplo, os portugueses, eu não estou a defender os portugueses, não, atenção. Força. Mas estamos aqui a conversar. Os portugueses foram para a França em massa, como eu estava a dizer, e eles tiveram que se adaptar às leis francesas. Claro, e se nós virmos a história, digamos assim, o percurso, os portugueses foram para lá, a grande maioria, esmagadora maioria, não quer dizer que não haja delinquência, não quer dizer que não haja excessos, mas a comunidade portuguesa, por exemplo, em França, era uma comunidade conhecida por trabalhadores. Trabalhavam. Trabalho, casa. E o que o português, e se calhar certamente os espanhóis, os latinos mais, quando certas comunidades, eles dão entrada, os migrantes dão entrada numa nação, eles é que têm que se adaptar às regras. Eu também já fui imigrante, já vivi um ano no Togo, quase, e à cultura. em África. E à cultura. Eu vivi no Togo, como estava a dizer, um país ali ao pé eu conheço do Ghana. Togo, já fui ao Togo. Já. Foste lá? Sim. Eu vivi em Lomé, a capital. Sim. E éramos uma comunidade não diríamos, expatriados eram para aí 20 portugueses e 20 espanhóis, não éramos muitos. E às vezes, coisas normais do dia, e o pessoal mandava coisas fora, para a rua e não sei o que, e eu dizia a eles, ou tratavam mal os locais, e eu dizia, vocês não façam isso, por favor, porque nós estamos a trabalhar nesta nação, eles estão-nos a dar trabalho, nós estamos a ganhar dinheiro nesta nação, e nós temos que honrar e temos que cumprir. A partir do momento que tu aterras em Lomé, tu tens que cumprir a lei, já não é a lei portuguesa, não é a lei brasileira, é a lei do Togo. Sim. Ok? E o que acontece muitas vezes, na minha ideia, não estou a dizer que é a maioria, mas o que acontece é o quê? É que as pessoas vêm com uma determinada cultura e querem enraizar a sua cultura naquele lugar. E por vezes isso não é aceito. Aí, no meu ver, é que está o problema. E às vezes, não estou a dizer que é total, mas às vezes até na própria igreja, não é? Por exemplo, tu vê que há igrejas para ucranianos em Portugal, ou seja, por causa de questões normais, a língua, é mais fácil eles entenderem-se uns aos outros. Igrejas africanos. Sim. Não me entenda mal, quando eu disse a igreja étnica tem o seu papel. Sim. É importante. Mas ao mesmo tempo também eu falo mais a respeito do enriquecimento que por uma igreja local como cá em Portugal, de receber pessoas de outras etnias, né, de outros países, não é, dentro da sua comunidade. Até porque, por exemplo, a igreja primitiva também era uma igreja multiétnica. Sem dúvida. Não é? Era uma igreja que foi, óbvio, forjada pelo judaísmo em alguns contextos, até mesmo em outros lugares, nem tanto. Complicado. Não era fácil. Não era fácil. E não é mesmo. Porque assim, em poucas, vamos dizer assim, sem nos aprofundar sobre isso, mas eu acho, assim, de fato, quando um migrante ele migra para um outro país, eu não tenho dúvida, eu sou um migrante, não é? Já morei em muitos lugares, né? E minha família é uma família de imigrantes, né? Então, assim, eu sou segunda geração de brasileiros, né? A minha família, de parte de mãe é italiana, parte de pai é espanhola.
Meus bisavós são de Granada e de duas cidadezinhas pequenas de Granada. Tanto meu bisavô quanto minha bisavó. Minha avó nasceu em Málaga e pronto. Em todos os lugares que eu vivi, eu sempre, óbvio, tive essa ideia, não é? E assim, o migrante, óbvio que assim, vamos botar assim, se o migrante lê essa cartilha, não é? De respeitar a cultura, de respeitar a língua, não é? De valorizar, né, a comida local, não é? Imagina se eu chegasse cá em Portugal e falasse assim, olha, eu só como feijoada, um bacalhau não é pra mim, não é? É óbvio que... Só picanha. Só picanha, imagina. Ainda vai. Mas assim, pensando na Igreja de Cristo, vamos botar assim, se migrantes tiverem a chegar à igreja, é natural que esses irmãos, eles precisam, não falo nem das leis locais, meu Deus, né? Todos nós precisamos, é o básico, né? Mas eu vejo, é óbvio que o migrante ele precisa caminhar na direção da igreja portuguesa. Mas também não podemos esquecer que a igreja portuguesa também precisa caminhar em direção a esse migrante. Sabe? Sim, sem dúvida. Porque é óbvio que nós estamos cá em Portugal. É óbvio que nós precisamos valorizar essa terra que nos acolhe, não é? Mas ao mesmo tempo também é importante essa troca. Não é por questão de, agora eu vou me tornar mais brasileiro, né? Eu português, vou ter que virar mais brasileiro porque tá chegar mais brasileiros na minha igreja. Não, eu vou continuar sendo português, claro, né? Eu fazendo conta que eu sou português. Mas existe uma terceira cultura nessa história. Não é? E eu nem falo da cultura de Cristo, mas eu falo da terceira cultura quando duas culturas se abraçam, sabe? Então, assim, é importante a cultura portuguesa ela abraçar a cultura dos outros imigrantes, mas ao mesmo tempo esses imigrantes precisam, além da adaptação, além da língua, do seu tempo, tudo, mas precisa também abraçar a cultura portuguesa, não é? Eu, por esses 3 anos e meio cá, eu consigo... posso estar errado, mas assim, a minha impressão, por exemplo, a própria culinária portuguesa, ela foi forjada nessa caminhada, não é? Por exemplo, a história portuguesa das navegações, das especiarias, não é? De encontrar carril num prato tipicamente português, sabe? Sim. Ou encontrar outros elementos que são tipicamente da culinária africana, não é? Sem dúvida. E assim, então assim, isso é o quê? Isso é riqueza. O quê? É riqueza. Não é? E acaba sendo... Vai me dizer que eu não posso falar, que um português... Não, isso é português. E é mesmo, sabe? É 100% português. Mas isso foi criado, forjado de acordo com o quê? Com o enriquecimento quando os portugueses desbravaram o mundo e conheceram outras coisas. Sabe? Outros lugares, outras culturas. E foram impactadas também pela chegada dos portugueses nesses lugares. Óbvio que aí é uma outra história, tanto para o bem quanto para o mal. Como também essas relações da migração vão ter pontos positivos quanto negativos. Claro. Então, assim, é importante a gente individualizar, não é? E corrigir rotas, sabe? Então, assim, é natural que os erros que eu cometi há 3 anos e meio cá em Portugal... por estar conhecendo a cultura e tudo, talvez alguns eu já não cometa tanto, não é? Talvez palavras que eu tenho que evitar, que tem uma conexão diferente lá e cá tem outra e vice-versa, não é? Mas assim, e olha que eu tô falando da cultura brasileira que é muito conectada com a cultura portuguesa, né? Por conta da história e tudo. Pela língua. Exato, né? Para começar, não é? Para começar, eu sou do Rio de Janeiro, não é? E nós comemos bacalhau no Natal, na Páscoa. É verdade. E as pessoas vão falar lá no Rio, vão falar assim, não, é uma comida típica portuguesa, mas é nossa também. Isso é por quê? Por conta da experiência, da relação clara sobre Portugal e Brasil, sobre a influência da corte que foi para o Rio de Janeiro e ficou ali aqueles quase 20 anos, não é? E isso impactou toda a cultura da minha cidade. Sabe? Quando eu falo chiado e outros brasileiros não falam, isso é porque eu sou do Rio de Janeiro.
porque o impacto que a cultura portuguesa fez na minha cultura, no interior de São Paulo, que foi praticamente colonizada por italianos, por japoneses, eles não falam igual a mim. Claro. Entende? Certo. Então isso é o quê? Isso é cultura, isso é enriquecimento, isso é pertencimento. Faz parte de mim, sabe? Então, assim, o fluxo migratório ele é complexo. É muito complexo. Ele não vai parar. Não vai parar. Tu vê este exemplo, tendo como referência, por exemplo, os Estados Unidos. Aquela estátua célebre da liberdade, não é? Sim, Que sim. a gente sabe que em certos aspectos é uma utopia, porque em certas áreas não era bem assim. Não foram dos primeiros países a abolir a escravatura e por aí fora. Sim. Mas eles abriram as portas dos Estados Unidos, em determinada altura, abriu para tudo. Italianos, irlandeses, toda a gente. É um país, O sonho um americano. país forjado na migração. Exatamente. Forjado na migração. Mas tu vê, e tu, eu não querendo fazer agora aqui o debate desta questão, porque é muito complexa, Claro. mas tu vê que a partir de um determinado evento houve uma mudança. Tu hoje, para entrares nos Estados Unidos, É mais complicado. é muito complicado. Sim. Para viajares para os Estados Unidos é muito complicado. Sim. Fechou, porquê? Por via de determinados, principalmente o evento do 11 de setembro, Sim, que mudou tudo. Mudou tudo. Tudo E teve tem a ver que mudar. também com a E conservação. não estão errados em fazê-lo. Yeah, eles Porque têm que fez defender. parte da história deles, Exato. não é? Assim, o que, assim, óbvio que as questões com os Estados Unidos, a gente pode ponderar assim, o modo como tem aumentado cada vez mais a xenofobia. Também é verdade. Não é? Imagina, um país que foi forjado, se a gente fala, eu sou americano. Peraí, você é o quê? É Apache? Você... Pois, Porque esses para são os dizer, verdadeiros. porque para dizer que é 100% americano, sangue puro americano, Tem que ser você tem que ser de uma tribo indígena, não é? Sem dúvida. Não é? Pode ser um Apache, sei lá, não esqueço mais, não sei mais os nomes. Sioux. Um Sioux, não é? Esse movimento ou seja, o fechar portas dos Estados Unidos também é um conservar da cultura. Por exemplo, nós estávamos aqui a falar de Portugal e eu vejo que isso está a acontecer agora em Portugal, que é, ou seja, nós chegámos a um ponto que queremos conservar, a gente aceita as pessoas, não é? E eu vejo isso, eu vou muitas vezes para Lisboa em trabalho e passo ali pelo Chiado, por essas zonas e as pessoas Andas aceitam. de Uber às vezes. Não ando de Uber, não ando bem. Mas eu vejo que as pessoas são receptivas, mas há um conservar da cultura. E nós aqui, por exemplo, não sei precisar há quantos anos é que isto foi, mas se calhar há 800 anos, não é, na altura da guerra aqui em Portugal contra os árabes, mesmo com a saída dos árabes, ficou muitas coisas que duram até hoje. Muitas palavras, Sul de Espanha também. muitos Nome dos costumes. lugares, não é? Isso. Comida. Ou seja, Yeah. e isso é uma coisa muito específica da cultura árabe, não é? Que eles impõem a sua própria cultura. Sim, não é? cultural. É cultural. Ou seja, Cultural. daí agora estamos um pouco mais receptivos, não é? Porque a cultura deles é muito... É muito ou seja, fechada. E tentam... Muito mais fechada, não é? Daí agora está a ser mais difícil e estar a haver muita... não somos muito mais receptivos do que com o que já fomos. Sim, é isso que eu queria dizer. É a tal questão que eu estava pegando no que o Edilberto estava a dizer. As pessoas também veem as notícias. E o português é um bocado assim. Vê a notícia e o que é que vê? O que está a acontecer nos subúrbios de Paris. Faz uma conexão, né? Entendes? Essa coisa vai chegar cá uma hora ou outra. Qualquer dia estão aqui. É. É um bocado isso que está na cabeça do português. O português da minha geração e para trás, como eu estava a dizer. Sim. Aquela coisa, qualquer dia temos aqui bombas. Sim. Começam a pensar, qualquer dia temos uma bomba no Chiado. Qualquer dia, estás a perceber? Qualquer dia é um Infelizmente a esfaqueamento. gente não pode, ninguém consegue discordar e prever isso, né? Mas é provável que aconteça. Tu vê, a ideia que com algumas pessoas que eu já falei, aqueles portugueses familiares, aquelas pessoas mesmo culturalmente Sim. convictas, conservadoras, não é? Eles dizem, isto é o que eles até dizem, eu ouvi o termo e fiquei assim, isto é o cavalo de Troia. Ou seja, este movimento, digamos assim, de países árabes pela Europa adentro, ou seja, eles até dizem que é o califado, não é? O chamado califado, ou seja, a cultura árabe está-se a enraizar, segundo eles, dentro da própria Europa. Porque tu vê,
Eu tenho 3 filhos, mas eu já sou um bocado de exceção. Mas a maioria dos portugueses tem um filho. 1, 2, não mais. Mas um árabe não tem nem 2. Um árabe tem muitos. Tem 15, tem 10. Ou seja, não é agora, mas dentro de uma geração ou 2, se calhar a Europa terá outra cara. Terá outra forma, não é? Por isso que mais do que nunca, não só os governos, mas também as igrejas precisam pensar em ações de integração. Tá bem? Porque não serão dentro dos núcleos familiares que eles vão aprender sobre a cultura portuguesa. Dentro dos guetos que eles formam, eles não vão aprender a cultura, não vão aprender a língua como tem que ser, não vão aprender o modo, vamos dizer, o estilo de vida português. Ou dentro de ações de integração, não é? Ou tanto do governo quanto do terceiro, né, das ONGs, não é? Das associações, como também da igreja. Da própria igreja. Então, assim, nós temos um desafio muito grande. A cultura árabe ela é muito forte. Não só a árabe, mas também a chinesa. Não é? Cada cultura ela tem um modo. De fato, os árabes... E eu falo isso, meus irmãos, não só quando nós falamos os árabes, tendencialmente pensando assim, os muçulmanos. Olha, eu tenho muita dificuldade até hoje, assim, eu também, com a missão brasileira, na Voz dos Mártires, eu trabalho como gestor de projetos internacionais para eles. Não é? E temos projetos em vários países do Médio Oriente. De vez em quando eu vou lá, e eu tenho contato semanal com esses nossos colaboradores. Olha, e nós temos colaboradores tanto, como eu disse, na Colômbia, então podemos dizer América do Sul, África, né, de vários tipos. Meu irmão já viveu em África, sabe que existe muita diferença entre a África setentrional, a meridional, não é? E o Médio Oriente, a própria Ásia tem várias complexidades, mas assim, não é fácil lidar com, por exemplo, pastores árabes, que eu tenho que lidar em país... É difícil, não é fácil. Porque é cultural. Isso não é algo religioso, mas é da cultura deles. Eles também foram forjados na garra, na violência, não é? Desde pequeninos. Desde pequenos, sabe? Então, assim, eu não falo... são gerações, não é? De invasões, de mudanças geopolíticas, não é? Vemos isso a partir da Bíblia. No Velho Testamento, como fervilha ali o Médio Oriente, não é? E até hoje não é diferente. A gente está hoje num conflito horroroso, sabe? Horroroso, sabe? E existe uma igreja que está ali há 3 dias. Há 3 dias. Eu recebi a notícia, através de um dos nossos colaboradores de um dos países ali ao lado de Gaza, que uma igreja batista foi bombardeada. E uma irmã, né, e o pastor da igreja, a casa pastoral também foi atingida. Essa irmã, inclusive, ela não conseguiu... quando ela foi... na verdade, bombardearam a casa do pastor e ela correu para ver o que tinha acontecido com a igreja. No momento em que ela atravessou a rua, um sniper abateu essa irmã. O corpo dela ficou estendido ali semanas. Inclusive foi massacrada por um tanque de guerra. Então, depois de 4, 5 semanas, a família conseguiu pegar alguns restos mortais dessa irmã. Então, assim, dentro de um conflito entre judeus e terroristas, não é? Porque não existe outra palavra para falar sobre o Hamas. Está no meio, estão ali pessoas Existem pessoas ali que estão sendo mortas, que se contar a quantidade de soldados israelitas e terroristas, você pode até multiplicar por 3, que não vai dar a quantidade de pessoas que não tem nada a ver com essa história e estão sendo mortas, sabe? Um hospital protestante foi bombardeado, sabe? Um hospital que foi os ingleses há 100 e poucos anos atrás, que foi construído em Gaza, sabe? Então, assim, esse conflito também vai reverberar de uma forma ou de outra cá em Portugal. Terá consequências. Perdão. Olha só. É o horário dos meninos dormir. E assim, a gente precisa estar preparado.
Nós precisamos estar preparados. De fato, de fato, de fato. Existem muitas complexidades, né? Como eu disse, tanto pontos positivos quanto negativos numa migração, numa relação entre migrantes. Não é fácil, sabe? Você lidar com o diferente, não é? E eu falo até mesmo como migrante. Então, assim, tem coisas que eu olho e falo, nossa, que difícil para mim. Tem coisas que eu vou absorvendo com o tempo. E isso não para, porque eu não deixo de ser migrante. Claro. Eu não deixo de ser migrante. Eu posso ser um migrante há 30 anos cá em Portugal. Eu posso ter absorvido muita coisa da cultura portuguesa, sabe? Mas eu vou sempre ser um migrante. Quando eu abro a minha boca, tem pessoas que não precisam nem abrir a boca e você já sabe de onde é. Não é? Então, assim, tá ali, sabe? Tá ali. E a gente precisa dialogar com isso. E temos que saber também. A gente precisa lidar. É óbvio que é desconfortável para quem não está acostumado com isto. Por exemplo, uma ação positiva às vezes não tem o mesmo peso de uma ação negativa nas mídias ou até mesmo nas nossas relações com pessoas do tipo, não é? Então, assim, o que a gente precisa fazer agora, assim, como eu disse, como Igreja de Cristo, é mesmo caminhar em direção a essas pessoas. Sim, sabe? A gente precisa entender que assim, a igreja tem um papel não só de alcançar essas pessoas, mas perceber que nós temos também um papel social, não é? De tocar nessas pessoas, sabe? De vê-los como uma relação que me enriquece e enriquece o outro também, sabe? Então, por exemplo, hoje eu sou capaz de fazer um bacalhau com natas, que é o meu preferido, não é? Isso há 3 anos e meio atrás, isso era impensável. Porque as natas diluem ali um bocadinho o bacalhau nada ali nas natas. É maravilhoso. Mas olha, sabes, pegando um exemplo, quando eu estava no Togo, eu não ligava muito a isso, mas lá está, quando tu estás fora do teu país, não há forma de esconder isso. E uma das questões que eu tinha que lidar sempre, eu e os meus colegas, é que eu era sempre parado no trânsito pelos polícias. Não havia hipótese. Imagina, podia ir um caminhão ou 2, com 10 pessoas lá em cima das sacas de cereais, os pneus todos torcidos, ou seja o que for. Polícia, siga. Vinha não sei quantos dentro de um táxi, para aí 15 pessoas dentro de um táxi com sacos nas mãos e tal. Siga. Assim que me viam a mim, por causa da cor da pele, encosta. Então, e aquilo era diário. Eu quando saía de casa eu já sabia, vão-me mandar parar. Era inevitável. Então, eu tinha que saber lidar com isso. É lógico que tinha a ver com os subornos e eles viam muito isso. Claro. Evidentemente não ia pagar. É uma prática muito comum. Mas né? pronto, são coisas que... Lá está. Nós temos que saber contornar, ainda mais sendo filhos de Deus e cristãos. E olha, ainda o que eu acho, e glória a Deus por isso, o que eu acho mais maravilhoso, para além de tudo o que tu deixaste aqui, falaste e contaste, é que também nesse mundo árabe, nesse mundo islâmico, Jesus está a resgatar muitas pessoas. Muitas pessoas que já, digamos, já mataram cristãos, já perseguiram cristãos, sim. Estão agora do lado dos cristãos, nasceram de novo, são pessoas transformadas. Aliás, como o próprio exemplo de Saulo, não é? Que é uma referência para todos nós, de alguém que matava e que perseguia e que depois passou ele também a ser perseguido. Exato. Por aqueles que lhe davam carta para ir buscar irmãos. E Jesus é palestino, foi palestino, não é? Ele é palestino. Exatamente. E a igreja primitiva, ela foi forjada naquele contexto, na cultura, não posso falar árabe, mas na cultura do Médio Oriente, não é? A cultura da igreja, vamos dizer assim, europeia, foi começar a ser construída depois de 400 anos da igreja formada, não é? Então, assim, e multiétnico, como eu disse antes, não é? Igrejas que ou tinham característica com irmãos mais de origem judia, outros, por exemplo, na Macedônia, na Acaia, não é? Eram já de origens talvez mais gentias do que mesmo judias, não é? Então, assim, a Igreja de Cristo, ela é multifacetária, não é?
e a gente precisa entender isso, né? E até mesmo quando a gente quando fizermos esse exercício de falar assim, a igreja portuguesa, a gente precisa entender que essa igreja portuguesa não é 100% composta por portugueses. Sem dúvida. Não é? E tá tudo bem. Tá tudo certo, não é? Então pronto. Olha, né? antes de terminarmos e tu passares e tens aí um bom leque de literatura, mas deixa-me só aqui pegar neste... Quando soube que tu eras o nosso convidado hoje, veio logo ao meu coração esta passagem aqui em Mateus 10, no versículo... Epá, eu não trouxe os óculos, versículo 16. E o Senhor Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Este versículo, mesmo quando eu ia com um grupo de irmãos, fomos várias vezes evangelizar nas ruas de Lisboa e por outros lugares, eu citava algumas vezes este versículo, porque há realmente uma diferença. Nós falamos dos cristãos e de outros grupos, não diria religiosos, mas outros grupos. É que realmente nós somos ovelhas e nós vamos para o meio de lobos, está o Senhor a dizer, vocês vão ser enviados para o meio de lobos. Mas há aqui uma diferença, uma grande diferença, é que nós temos um pastor. É isso. Nós temos um pastor. É isso. Seja em Portugal, seja na Tailândia, seja na Índia, seja na Nigéria, seja quem for que se identifique como um discípulo de Jesus Cristo, alguém que serve o Senhor Jesus, é alguém que tem um pastor. Não está sozinho, como ele disse lá, também em Mateus 28, versículo 20, eis que estarei sempre convosco até à consumação dos séculos. Esse irmão que vocês perderam o rastro, tu perdeste o rastro, eu também não sei dele, mas Jesus disse, eu estou com ele. É sim. Onde quer que ele esteja, onde estiver essa pessoa, onde estiver aquela mulher, o Senhor estará e nunca deixará essa pessoa. É isso. Essa é a nossa convicção. É isso. Onde quer que a gente vá, o Senhor nunca nos deixará. É isso. Então, Opa! Então, a missão, ela tem algumas publicações, não é? Até mesmo para fazer com que a igreja esteja cada vez mais, né, conectada com a igreja perseguida. Então, eu vou começar aqui com o nosso primeiro livro, que é o Torturados por Amor a Cristo, que é um best-seller internacional, é um dos livros mais vendidos, né, dos livros cristãos no mundo. Ele conta o testemunho do nosso fundador, não é, que é o Richard von Brandt. Os 14 anos que ele teve na cadeia, não é, por conta da sua fé. Esse aqui já é um livro, é a versão estendida, porque quando o Richard publicou esse livro, os nossos líderes mais antigos dizem que ele escreveu de uma vez só. Okay. Porque as histórias faziam tão mal para ainda, os traumas ainda que ele tinha, que ele escreveu de uma vez só esse livro, não é? Das histórias que ele lembrava, mas só que depois, né, no dia a dia da missão, ele foi lembrando de outros testemunhos durante esse tempo que ele esteve preso. Então os nossos irmãos tiveram a sabedoria de ir anotando essas novas histórias. E então, nos 50 anos da primeira publicação do Von Brandt, fizemos uma versão comemorativa que conta novas histórias e histórias também sobre a família, a missão, a igreja que ele pastoreava, o que aconteceu, né? Esse aqui é um livro que conta o testemunho do irmão Abila. Ele, inclusive, já esteve cá em Portugal há uns 4, 5 anos atrás. Não é? Ele tem um testemunho incrível e ele é da Nigéria. A Nigéria é o país mais letal para um cristão viver hoje. De cada 10 cristãos no mundo, 8 são mortos na Nigéria. Né? É um dado muito forte. Pensava que era o Afeganistão. Mas... Não. O Afeganistão, hoje... Olha que interessante a história do Afeganistão. O Afeganistão, ele em agosto de 2021, o Talibã tomou em sua totalidade o poder do país. Não é? E, inclusive, a gente teve ligado à extração de muitos cristãos, não é? Todo final de semana conseguimos resgatar 20 pessoas, 20 irmãos que estavam numa blacklist do Talibã, não é? E naquele ano ele foi o país mais perseguidor no mundo. Naquele ano ele desbancou a Coreia do Norte, que vinha muitos anos atrás. E no ano seguinte, na lista, o Afeganistão, um ano depois, ele estava no 7º ou no 8º número.
E aí talvez alguém possa perguntar, então abrandou-se a perseguição. Na verdade é que teve um fluxo migratório, como estávamos a dizer, tão grande de cristãos fugindo do Afeganistão que, como a população cristã diminuiu, a perseguição diminuiu também. Então, isso é um dado também muito importante que nós, como Voz dos Mártires, nós temos a sensibilidade de desenvolver projetos para que esses irmãos permaneçam onde eles estão, para que eles continuem a ser farol do evangelho nesse lugar. Então, desenvolvemos projetos para que eles sejam empoderados, encorajados, não é? Cuidados, para que eles aumentem a sabedoria deles no lidar das situações diárias, para que eles diminuam o índice de perseguição e continuem e permaneçam no lugar onde eles estão para propagar o evangelho ali. Esse foi o nosso livro, um livro o mais recente, que eu sou N. É um livro de histórias inspiradas de cristãos vítimas de radicais islâmicos. É um livro muito bom mesmo. Aqui tem um livro Corações de Fogo, que é um livro que conta a história de somente mulheres em contexto de perseguição. Mulheres que tiveram um testemunho forte de perseguição em vários contextos também. Muito bom. Inclusive, é o único livro que conta histórias de só mulheres em perseguição. Não é um livro muito bom. Esse aqui é um livro de devocional, que se chama Desafio Extremo. Extrema Devoção, perdão. Ele cada dia, não é? Tem um texto, tem um país para orar, né? E conta também um breve testemunho de um irmão, uma irmã perseguida, da igreja perseguida atual ou da igreja perseguida histórica. E o último, não é? Não menos importante, é um livro que conta o testemunho do irmão Pitra. Ele esteve cá em Portugal no ano passado, em novembro do ano passado, né, no nosso congresso, que tivemos aqui um congresso da Igreja Perseguida, e ele foi o preletor. Ele foi ao Sudão do Sul visitar um dos nossos projetos lá e foi preso como espião. Em teoria, ele ficou 1 ano e 3 meses preso, mas só que recebeu uma sentença perpétua, não é? E ele, dentro desse período, ele ficou preso com radicais do ISIS. Não é? E ele conta, né, que ao mesmo tempo que teve uma experiência muito difícil, não é? Dentro desse contexto, ele teve experiências com Deus assim que nunca teve antes. E ele conta nesse texto. Pronto. E além disso, nós temos a nossa revista. Tudo aquilo que fazemos, os projetos que nós apoiamos, né, nos países de alta e extrema perseguição, a revista é uma forma de prestarmos conta daquilo que tem acontecido no mundo. Então, inclusive, se os irmãos tiverem interesse de não só de comprar os livros, mas também de fazer a assinatura da nossa revista, ela tem uma tiragem bimestral e os irmãos podem fazer isso tudo no nosso site, né, que é www.vozdosmartires.pt, e os irmãos terão também a possibilidade de receber no conforto da vossa casa os exemplares da nossa revista, não é? E pronto, e nos sigam também nas nossas redes sociais, né? Que temos ali sempre publicações a respeito da Igreja Perseguida. Ou seja, as pessoas que assinarem a publicação da revista, da vossa revista, não estando na Tailândia, mas de certa forma estão a contribuir para que alguém possa ir lá e dar acolhimento e dar a palavra. Exato. É isso, né? É isso aí. E outra coisa também. O valor integral da venda dos livros nós enviamos para os nossos projetos. Nós não ficamos com €1 da venda dos livros. Então, assim, aquilo que nós fazemos de fato, fazer com que a igreja portuguesa tenha acesso a uma publicação sobre a igreja perseguida, mas, ao mesmo tempo, também a pessoa que irá adquirir terá a certeza de que o valor que ela empregou na aquisição do livro está sendo também revertido para projetos com países, com irmãos que vivem em contexto de alta e extrema perseguição. Glória a Deus. Glória a Deus. Edilberto, eu não sei se queres deixar algum apelo final, se queres só deixar aqui um último wake-up call aí às pessoas que nos estão a ver e ouvir, porque acredita, nós fizemos aí um levantamento estatístico, foi o Daniel que fez, e nós tivemos cliques. Qual foi aquele país? Nepal, né? O Nepal. Palestina. Palestina. Olha aí. Vê tu. Não sei como é que eles vão entender o português, mas tudo bem, não interessa. Olha aí. Mas nós não fazemos ideia, já falámos isto aqui com alguns convidados, e é uma verdade. Nós não fazemos ideia do alcance
que pode ter uma mensagem, um Reels ou seja o que for, e que pode, de um momento para o outro, mudar o coração de uma pessoa e reverter com certeza. para o bem. A palavra que eu tenho assim, é de agradecimento. E ao mesmo tempo também, nós estamos iniciando agora no primeiro uma ação de agenda aberta agora para o nosso primeiro semestre, não é? E se os irmãos que estão nos assistir agora e quiserem, não é, ter também essa experiência nas vossas igrejas cá em Portugal, não é, de ter uma visita nossa, não é, nas vossas igrejas, para que tenhamos esse tempo de testemunho, não é, de contar histórias sobre a igreja perseguida. Nós temos treinamento também sobre a igreja perseguida e fazemos isso gratuitamente com toda a alegria no mundo de servi-los, não é, porque o nosso objetivo é esse, não é, de servir a igreja portuguesa, de ecoar a voz da igreja perseguida com os irmãos. Então, estamos agora com uma ação de agenda aberta. Então, para todos aqueles irmãos que queiram, não é, nos receber nas vossas igrejas para ter esse tempo de reflexão bíblica sobre a igreja perseguida, testemunhos, treinamento, nós temos essa alegria de ouvi-los, né, e tentar, não fazer esta marcação. Então, entrem lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, não é? Escrevam lá em privado sobre essa possibilidade que iremos entrar em contato imediatamente com os irmãos. Ok. Sendo assim, aí do backstage, há alguma coisa a acrescentar? Da minha parte, eu já meti as questões que tinha. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não, parece que não. Então é isso, pessoal. Foi mais uma conversa onde tivemos grandes testemunhos, dados históricos, dados reais que acontecem hoje. Histórias reais, isso mesmo. E é mais essa conversa que fica. Aprendemos também aqui com o nosso convidado, com o Edilberto. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Antes de nos despedirmos, só deixar aqui, sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu há pouco não disse, mas fui lembrado, e bem lembrado, do nosso Spotify. Já podem ouvir a nossa conversa no Spotify, não só esta, mas as outras que tivemos para trás. E é isso, sigam-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube e partilhem com o pessoal. Gilberto, nós aqui, eu costumo dar sempre um bacalhau. Em Portugal é um bacalhau, é isto. Pois. Muito obrigado por teres vindo. Eu que agradeço o convite. Que Deus continue a iluminar o teu caminho. Amém. E mais pessoas sejam alcançadas e transformadas. Obrigado. Esse é um dos lemas aqui do nosso podcast. O poder da transformação. Trazer pessoas que elas mesmas, na primeira pessoa e não só, possam testificar do poder da transformação que há no Evangelho de Jesus Cristo. É isso. E eu que agradeço o convite. E como disse antes, não é, da nossa reunião, assim, da nossa entrevista, é muito necessário, não é? Ações, irmãos que se levantem para iniciativas como essa, com esse podcast, não é? Para que a igreja portuguesa seja abençoada ainda mais. Então, nós que agradecemos, não é, o convite e, ao mesmo tempo, que Deus continue a abençoá-los neste ministério que Deus tem colocado no coração dos irmãos. Obrigado. É isso. E só mais uma coisa, pessoal. Eu não sei se o Edilberto dá autorização ou não, e também é uma coisa que temos aqui que falar, mas acho que é uma coisa interessante. Nós recebemos aqui os livros, que o Edilberto nos presenteou com os livros, e acho que era interessante nós... não sei, sortear aqui pelos nossos seguidores alguma coisa, uma doação do livro, porque acho que se o livro é bom e conta uma história interessante, podíamos também presentear os nossos seguidores. Se alguém tiver esse interesse. Pronto, está feito aqui. Ó. Está aqui. Epa. É a nossa publicação nova. Pronto. Então nós vamos fazer aí uma atividade. Uma atividade. Pronto. O livro que mais do que bem-vindo. Vai ser enviado. É isso mesmo. Depois do desafio. É isso mesmo. Então, pessoal. Ok, obrigado. Que agradeço.